Bom dia, irmãos. A paz em Cristo. Que todos sejam muito bem-vindos e que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração. Vamos então abrir mais uma vez diretamente em João capítulo 14, já que temos dado então o primeiro passo na quarta-feira em torno deste 61º ponto dentro do estudo maior contemplando o eterno propósito nas Escrituras, e estamos fazendo então em torno da expressão naquele dia. Então nós vemos essa expressão aí em João capítulo 14, verso 20. Então vamos apenas ler essa expressão, esse verso. Então diz assim a palavra: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ainda o capítulo 16, verso 26. Verso 23, primeiramente. Verso 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Aí está o segundo momento, então, que a expressão naquele dia aparece. E o verso 26, vamos apenas ler, então, também esse verso, que é a terceira menção dessa expressão. João 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vamos então ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós mais uma vez neste dia te agradecemos, te bendizemos, nos colocamos aos teus pés, Senhor, mais uma vez em gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Suplicamos que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, especialmente neste momento reunidos como parte do Teu corpo, Senhor. Que privilégio para nós sermos chamados Teus filhos, que privilégio para nós sermos parte da Tua família, que privilégio para nós sermos o santuário para a habitação do Teu bendito Espírito Santo. Então nós verdadeiramente, Senhor, precisamos a cada dia aprendermos a somente termos palavras de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em dias tão escuros, em dias onde todo ser humano, de alguma maneira, até mesmo os teus filhos, procuram, de certa forma, se afastar de ti. Mas o Senhor é um Senhor determinado, paciente, e tem então buscado a cada uma dessas ovelhas que tem se afastado de ti e tem colocado novamente no sentido prático junto de ti. Então toma a tua palavra, Senhor, e faz isso conosco hoje, nos aproxima um pouco mais do Senhor, porque tu és o bom pastor e nós, por tua graça, somos as tuas ovelhas, e então podemos ouvir a tua voz. Bendito sejas para todos sempre. Amém. Então, neste ponto, vamos dar hoje o segundo passo, né? Nós já vimos o primeiro na quarta-feira, não vou voltar ao que já vimos, apenas dizer então que a letra A então corresponde à perfeita habitação, e nós caminhamos então por grande parte aí de textos mostrando dessa certeza absoluta, né, de que a igreja foi batizada para dentro de Cristo no Espírito Santo, e diz para os irmãos que isso é um fato histórico, como eu li em Ezequiel na abertura. Lá era uma profecia como tantas outras do Antigo Testamento, mas que se cumpriu em Pentecostes, e nada mais irá alterar aquilo que se cumpriu. E agora, no passar do tempo cronológico, cada um daqueles que o Senhor amou
está sendo então colocado numa posição de receber o Senhor e então tomar esse lugar de filhos nessa família que já existe. E uma vez feitos filhos, a Bíblia deixa muito claro, né? Um filho nunca deixa de ser filho. O máximo que pode acontecer é ele, naqueles dois exemplos ali, ser pródigo ou ser legalista, né? Gastador ou egoísta, né? Mas os dois permaneceram sendo filhos. Isso já era real com realidade ao povo, né? Todos que morreram no deserto, morreram como povo de Deus. Então perderam aquilo que temos buscado também de alguma maneira pela ajuda do Senhor, perderam a herança e mais especificamente a recompensa da herança, né? Porque o povo lá tinha como herança o próprio Senhor, mas como recompensa eles teriam a terra, né? Para que eles pudessem plantar, cultivar e se alimentar naturalmente e governar ali e quem sabe até reinar sobre todos aqueles povos, se eles não tivesse se misturado com eles e querido ser como eles e não permanecer na essência do Senhor. E vimos então que a partir desse fato que aconteceu historicamente, relatado por Pedro em Atos capítulo 2, Paulo explica como é a constituição, ou como se constituiu isso em 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13, nós já vimos, e depois ele vai nominar isso pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 2, a partir dos versos 14 até o verso 22, ele vai chamar então esse novo momento, essa nova realidade em Cristo, da qual ele é o cabeça e nós somos o corpo, do novo homem, da nova criação. Então nós terminamos nessa realidade do novo homem, tá? É muito importante relembrarmos isso, por isso estou fazendo, para que os irmãos vejam que Paulo teve muita clareza com relação a isso, tá? E nós vamos entender hoje então por que isso é importante e por que nós temos buscado, através do que temos em nossas mãos, dos escritos de todos aqueles que compuseram a Bíblia pelo Espírito Santo, estamos procurando também conhecer um pouco mais da centralidade de Cristo no propósito eterno. Por quê? Porque entendemos que essa centralidade de Cristo é tudo que pode sustentar tanto uma assembleia quanto um indivíduo. Qualquer coisa que se interponha entre um indivíduo e Cristo, esse indivíduo irá fatalmente se afastar. E qualquer coisa que substitua o valor da presença de Cristo no nosso meio, essa assembleia também está fadada ao fracasso. E tantas coisas têm substituído, por exemplo, que é apenas um momento da presença de Cristo, é a pregação da palavra. E tantas ações dentro de um momento de culto, e a palavra tem aí os seus 5, 10 minutos finais, né? Então isso já é uma das manifestações de que Cristo está ficando de fora, porque como já sabemos, em toda a Bíblia nós vemos a Cristo mesmo. Então, para os que estão seguindo a didática e anotando, nós vamos à letra B hoje. Então a primeira, letra A, foi perfeita habitação. A partir disso tudo que nós vimos, essa perfeita habitação, então nós temos a letra B, que está descrita para nós aí em João capítulo 16, verso 23, me permitam ler novamente, João 16, 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. A essa letra B então, nós vamos chamar de perfeita visão. Para nos ajudarmos, ou sermos ajudados um pouco com relação a essa perfeita visão, vamos ver um pouquinho então disso na vida de Paulo, né? Por que Paulo? Por aquilo que eu já acabei de dizer, Paulo não foi melhor nem foi pior do que nenhum dos apóstolos, coloquemos disso de uma forma fundamental, mas Paulo, no que toca a revelação do eterno propósito de Deus, essa visão mais clara, então ele obteve sim algo diferenciado dos demais apóstolos, né? Por conta então da vontade do Senhor, que é Ele mesmo que coordena esse processo. Assim como João recebeu um pouco mais da visão sobre o amor, né? Não que Paulo não tenha falado sobre amor, assim como Pedro recebeu um pouco mais sobre a casa espiritual, ainda que Paulo não tenha falado também sobre casa espiritual.
E assim então nós vamos seguindo essa ordem de Deus, assim como Lucas recebeu uma porção de detalhes da vida do Senhor Jesus e dos acontecimentos que nenhum outro recebeu, nem mesmo Paulo, ainda que tivesse andado com Lucas e provavelmente foram os melhores amigos, mas os detalhes que Lucas coloca, porque viveu ali com o Senhor Jesus, é singular também, né? Então nós vamos olhar para a vida de Paulo de uma forma muito simples, procurando ver então essa perfeita visão, né? Perfeita visão de que, antes de lermos o texto, perfeita visão do que temos contemplado nessa manhã. Perfeita aqui, obviamente, no sentido de trazer o máximo de revelação que Paulo teve à medida da luz que ele obteve, né? Porque nós sabemos que Paulo também era um vaso humano, e certamente ele não contemplou tudo que era possível ser contemplado de Cristo e desse momento de glória, né? Mas certamente, irmãos, o que ele contemplou foi muito mais do que qualquer outro homem nesse aspecto, e foi suficiente para que os escritos dele estivessem aqui registrados como palavra de Deus, e estivessem sendo então usados por nós nesta manhã, e isso é a prova viva de que de fato é palavra de Deus, né? Porque tudo passa, mas a minha palavra permanece intacta e por gerações e gerações, tá? Então Paulo recebeu essa porção no que toca então a visão do eterno propósito, tá? Então é perfeita visão ou visão completa dessa relação do eterno propósito que começa na habitação, tá? Então abre comigo em Filipenses capítulo 3, um texto também já, graças ao Senhor, falado por muitas vezes, de várias formas, no sentido de abordagens e contemplações no nosso meio, e o Senhor tem podido então nos ajudar muito com esse texto. Então Filipenses 3, os versos 12 a 16, diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura penseis de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, o que importa, né, o centro do que ele acabou de dizer é: cada um deve andar de acordo com o que já recebeu de luz. Então nós fomos a esse texto aqui para que tenhamos então uma base de que Paulo, ele está como que colocando uma relação aqui que segue a partir daquele primeiro momento que vimos, que é a perfeita habitação. Essas duas expressões perfeito que temos aí, a primeira dela no verso 12, ela tem um sentido muito amplo de maturidade, né? Então ela fala desse processo de seguirmos para a maturidade. Já aqui aparece então aí no verso, deixa eu achar, localizá-la aqui, verso 15, pois todos que somos perfeitos, aqui toca a relação de sermos filhos, de termos a plena habitação, porque na verdade, irmãos, no sentido prático, se nós fôssemos perfeitos, não precisávamos buscar nada. Então o sentido é que no fato objetivo, nós já somos habitados plenamente pelo Espírito, perfeitos. Mas no verso 12 ele vai dizer: eu, né, já tenho, não que eu já tenha obtido essa maturidade. Então ele faz essa distinção, e é bom que isso fique claro para que a gente traga a perfeita habitação para a perfeita visão. Por quê? Porque não basta termos o Espírito habitando em nós,
e nós habitando nele, né? O que importa a partir daí é o que isso está gerando nas nossas vidas. Então, o fato da habitação do Espírito em nós é um fato eterno, tanto no plano quanto na concepção. Já é eterno, mas e agora? O que isso toca nas nossas vidas? O que isso tem tirado de escamas dos nossos olhos, com base no título, perfeita visão. Então, como disse, Paulo recebeu essa visão completa e perfeita, suficiente para ensinar por toda a história essa relação do eterno propósito. E essa visão descrita por ele se resume então no novo homem, né? E pela plena habitação do Espírito em Paulo, ele pôde avançar nessa plena visão, tá? Isso é importante também, porque sempre é um processo, porque Paulo era um vaso, então, cheio de nada. O então Saulo era um vaso cheio de nada. Na verdade, se tivesse algo dentro desse vaso chamado Saulo, era então ego, era então reputação, era então aquilo que de alguma maneira ele vai considerar como refúgio. Isso está um pouquinho acima na carta de Filipenses capítulo 3 mesmo. Então, em suma, Saulo era um vaso vazio. Mas quando esse vaso, que agora então, esse agora é o momento ali de Atos capítulo 9, que o Espírito Santo vem habitar nele, naquele momento que o Senhor o encontra, então agora Paulo está sendo cheio do Espírito Santo, certo? E ele então vai começar a sua vida. Então primeiro o Espírito Santo vem habitar dentro dele, e depois vai preenchendo, né? Lembra, irmãos, que essa perfeita habitação do Espírito Santo em Paulo, no sentido dele ampliar a sua visão, dependeu da cooperação dele. Nós já vimos que num primeiro momento ele saiu todo, coloquemos assim, afobado, como que no mesmo ritmo que ele vinha. Ele vinha num ritmo para matar a igreja. Aí ele vê o Senhor, agora ele está querendo manter o mesmo ritmo para salvar a igreja. Não deu muito certo, né? Rapidamente ele foi, de certa maneira, envergonhado. Então Deus o leva ali para um tempo de 11 anos, para que ele pudesse então rever algumas coisas, rever algo que estava dentro dele, rever de fato o que estava dentro desse vaso, o que significava o que estava dentro desse vaso. Então isso leva na vida de Paulo aproximadamente 11 anos, né? 11 anos na presença do Senhor, mas também na prateleira do Senhor, para ser usado no tempo certo, né? Então, quando ele começa a entender isso, ele é trazido de volta. Aí nós estamos em Atos capítulo 13, e ali, digamos assim, começa a se destrinchar essa visão que foi ampliada nesses 11 anos pós a habitação do Espírito Santo. E nós estamos então no contexto aqui da carta escrita aos Filipenses, nesse processo de manifestação da visão que ele recebeu, tá? Então é muito importante que você veja essa vida de Paulo nessa simplicidade. Ele vinha com um ritmo religioso da época. O Senhor o encontra, e na cabeça dele nada mudava, era só ele mudar o alvo. Ele estava indo para um lado, agora ele vai para o outro, mas ainda tinha muita coisa para mudar no próprio Paulo. Não era só a direção que ele ia, né? Mudar a direção é o primeiro passo, mas como caminhar nessa nova direção é o grande desafio. Então às vezes nós pegamos, por exemplo, um profissional do mundo, e esse profissional se converte, e nós já queremos usar as habilidades desse profissional como se ele já fosse espiritual, no sentido de ter um discernimento espiritual de como e quando deve usar a sua habilidade. E é isso, irmãos, na casa do Senhor é uma coisa muito triste, né? Quando pensamos na música, quando pensamos na eloquência, quando pensamos em ter justiça, então pegamos um advogado só com o princípio da lei e aplicamos ele para resolver as questões judiciais de uma possível comunidade. Então são coisas que não estão envolvidas aí o caráter de Cristo, apenas a personalidade do homem. E a personalidade do homem sem o caráter de Cristo é uma tremenda confusão. Então Paulo começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo,
né? Assim como todos nós. E aí isso vai gerando na vida dele algumas reações. E é isso que eu queria começar então a ver com os irmãos a partir do texto aqui que lemos de Filipenses. Mas de novo, nada pode ser visto como visão se o vaso não corresponder à visão. Então a visão tem que estar alinhada com o vaso e o vaso alinhado com a visão. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de que aquilo que nós vemos precisa de fato nos conquistar, porque aquilo que está dentro de nós é a vida que já é real, manifestando essa vida que gerará então a nossa visão externa de tudo que nós vamos ver, tanto quando olhamos para fora, mas também quando olhamos para dentro de nós e também quando olhamos para o alto, né, para o Senhor. Então é essa vida que gera uma visão clara, porque senão, irmãos, se nós não partirmos da habitação do Espírito dentro de nós, para onde nós vamos olhar? Para onde Paulo olhou, né? Então nós sabemos que o que ele viu ali em Damasco, naquele encontro ali, né, norteou toda a vida dele, que nós já demos o nome então do novo homem, da nova criação. Então esse verso 12, né, vai dizer que eu prossigo, veja essa expressão no verso 12, prossigo, né? Acharam aí? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então de novo você vê implícito aí habitação e resposta, porque ele só pôde prosseguir porque ele foi conquistado. Conquistado aqui traz a realidade da habitação do Espírito Santo. E essa palavra, então, prossigo, ela tem um sentido primário de que vou adiante, mas ela também tem um sentido coadjutor, um sentido ao lado dela, que é persigo, né? E esse persigo fala então de um esforço grande, de um esforço excessivo. Então, o sentido para Paulo nesse contexto é que eu persigo com um esforço que me é cabível, à medida da luz que eu já recebi, sendo filho de Deus, então eu vou andando como perfeito, prosseguindo a plenitude da vocação do qual eu fui chamado, eu fui conquistado. Então ele traz todo esse contexto que nós já estamos vendo de uma forma muito simples. Eu fui conquistado, agora o que eu tenho que fazer? Prosseguir para conquistar aquilo também pelo qual eu fui conquistado. É como se ele estivesse falando assim: eu já estou em Cristo, mas o quanto de Cristo já está em mim? Então eu estando em Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as coisas de Cristo, vamos colocar assim, e trazer para dentro de mim, né? Usando uma palavra mais simples, né? Eu contemplando a Cristo, aquilo que eu olho é como se fosse se tornando vida dentro de mim. Então eu prossigo, persigo, conquisto aquilo pelo qual eu já fui conquistado. Então, muitas vezes nós nos conformamos de que o Espírito já está em nós. Isso é muito lindo, como nós vimos, perfeita habitação. E aí nós estamos em Cristo, maravilha, é o complemento. Mas essa realidade, tanto uma quanto a outra, porque elas se fundem, e a pergunta é, essa realidade do Espírito em nós, e nós no Espírito, tem um sentido, tem um propósito. É o quanto de Cristo, pelo Espírito, já está formado em nós. Então eu preciso prosseguir, eu preciso até mesmo perseguir. Eu não estou disponível para vir na igreja, por exemplo, aqui receber nesta manhã, vir nas reuniões. Eu estou também disposto, né? Eu não só deixo assim, se der eu vou. Isso é prosseguir. Eu estou prosseguindo, se der eu vou. Não, eu persigo, eu abro mão de muitas coisas para estar na reunião dos santos, porque sabemos o valor da reunião dos santos. Então percebe a diferença aqui, ilustrativa de prossigo e persigo, ainda que sejam palavras similares, né? Mas ela traz para nós um sentido então mais completo, mais no sentido de que toca a nossa resposta à habitação do Espírito Santo. Então a perfeita visão não caiu de graça no colo de Paulo, e Paulo foi um vaso escolhido para que pudesse mostrar algo dessa realidade.
Você acha que para nós irá cair de graça uma visão perfeita, plena, completa, com realidade? Certamente que não, irmãos, né? Apocalipse vai nos dizer isso: aconselho-te que de mim compres colírio. Para quê? Para que vejas o quê? A tua incapacidade, vamos colocar assim, né? O contexto ali. E então você corre para ele, buscar dele, não da sua eloquência, da sua sabedoria, do seu dom até mesmo, né? E tantas outras coisas que têm ocupado o lugar desse persigo, tá? Então, vamos ver um pouquinho disso na vida de Paulo. Abra comigo então, em Atos capítulo 22. Não é encargo meu falar sobre a visão celestial, os irmãos já perceberam, por quê? O irmão João Vitor já trouxe isso para nós há poucos dias, né? E nós já falamos disso aqui também, tanto eu quanto ele, algumas vezes sobre essa questão da visão espiritual. Mas, inevitavelmente, nós vamos culminar nela, né? Porque não tem para onde irmos quando falarmos então de plena visão. Então, Atos 22, vamos ler primeiramente os versos 3 e 4. Olhe para mim aqui, mantenha o contexto de Filipenses no seu coração. Até o capítulo 11 ele está descartando tudo que ele era, que ele considera como refúgio, conhecemos bem o texto, para que então a partir do verso 12, ele comece a dizer: agora eu estou vivendo uma nova realidade em Cristo, né? Prosseguindo para o alvo, para o prêmio daquilo pelo qual eu fui chamado. Então mantenhamos isso no coração. Ele vai dizer assim então, Atos 22, 3, é Paulo dizendo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Uma paradinha aqui, irmãos, sem diminuir em nada do que ele falou aqui, porque é a vida de Paulo que está sendo relatada aqui por ele mesmo. São essas coisas, nessa perspectiva religiosa, que ele está falando aqui em confronto aos religiosos, que ele considerou como refúgio lá em Filipenses 3. Se você ler lá, tem ainda mais detalhes da vida dele do que tem aqui, tá? De novo, não descartando a importância da vida de Paulo antes do Espírito Santo encontrar com ele, mas aquilo que ele tinha como muito certo, ele precisou rever e considerar algumas coisas então, ou se não, quem sabe todas as coisas, como ele coloca lá, como refúgio. Aí ele segue dizendo assim, veja aí: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então o que nós temos aqui, né? Nós vemos que essa palavra perseguindo é uma palavra que faz parte da vida de Paulo. Por isso ele usou em Filipenses, está usando aqui, porque ele se define como um perseguidor. E graças ao Senhor que essa qualidade dele, veja, essa parte da personalidade dele, como o irmão João também já trouxe ali em Atos capítulo 6, 7, ali que ele trouxe para nós, não mudou. A personalidade dele foi subjugada e aliada à direção do Espírito que vinha sob a direção de Deus. Mas ele continuou sendo determinado, sendo valente, sendo ousado, porém agora não como um touro bravo, mas como um cavalo domesticado. Há muita diferença, irmãos, entre um touro bravo, que é a expressão que ele usa de si próprio, né? Depois nós vamos ver, para um cavalo domado. As forças dos dois, guardado as devidas proporções de raças, são muito fortes. Um cavalo não tem noção do que ele pode fazer se ele resolver não seguir a rédea que está na sua boca, né? Paulo vai chamar isso do nosso entendimento, do nosso lombo, de um cavalo indomado, né? E aí você tem experiência como eu tenho, né? Você sabe a força do seu pensamento, quão distante ele pode ir. Você está aqui agora, irmãos, você pode pensar em qualquer lugar deste universo. Tamanho é a força, né? E a liberdade negativa nesse ponto do seu e do meu pensamento.
Tá? Então, irmãos, essa palavra segue a vida de então aqui, né, testemunhando Paulo, mas falando de Saulo de Tarso. Então ele sempre prosseguiu em perseguir a igreja de Jesus. Então sabemos que algo acontece na vida dele. O Senhor aparece, encontra naquele caminho ali de Damasco. O Espírito Santo vem habitar nele. Por que eu estou ressaltando isso? Para que fique bem claro. Então, ali em Atos 9, que é o que ele está testemunhando aqui, é o dia de Paulo. Nós estamos vendo lá em João, aquele dia ou naquele dia é um fato histórico. Mas para Paulo também teve um dia histórico. Ele está falando desse dia histórico na vida dele. Para você também teve um dia histórico. Você se lembra o dia que o Espírito Santo veio habitar em você? É um dia histórico na sua vida. Por mais que as pessoas tentem dizer que não aconteceu, você sabe que aconteceu. Dependendo da intensidade que foi para você, você sabe o dia, a hora, as pessoas que estavam do seu lado, as pessoas que te levaram até aquele momento, as pessoas que te receberam, as pessoas que te abraçaram, cuidaram de você, né? Aquele seu dia, né? Aquele dia marcante que o Espírito Santo veio habitar. Então esse é o dia de Paulo, né? É o dia que o Espírito Santo veio habitar nele, né? E aí então ele vai seguir relatando um pouco mais desse dia. Se você olhar, por exemplo, o verso 8 do capítulo 22, ele vai dizer assim: quem és tu? Irmãos, como que esse homem está? Deslumbrado. Ele está como que perdendo o chão ali. Porque para ele, Paulo, então Saulo aqui ainda, aquele que morreu na cruz, não era esse que ele está vendo. Aquele que morreu na cruz era mais um, me perdoe a expressão, mais um maluco que se levantou no meio do povo, dizendo ser o Cristo. Mas ele está percebendo aqui, os olhos dele deveriam estar arregalados, mas não vendo nada, só uma luz, e a voz que dizia com ele: quem és tu? Então ele está deslumbrado, ele está impactado. Mais uma vez, se você olhar para trás na sua experiência, você pode encontrar talvez esse momento, e talvez muitos momentos menores desses, quando você lê uma passagem das Escrituras, e você falou: nossa, não tinha visto. Você ficou o quê? Como Paulo está aqui, guardando as devidas proporções, deslumbrado, impactado. Quem és tu? Então você veja que o meu intuito não é entrar na expressão, nós já fizemos isso várias vezes. O intuito aqui é simplesmente mostrar que uma vez que o Espírito Santo veio habitar em Paulo, como ele está reagindo. Essas são palavras de defesa, confessando a fé dele. Como que nós confessamos a nossa fé? Como que nós expressamos a nossa visão do que temos recebido de Deus, de Cristo, no nosso dia a dia? Não necessariamente diante de autoridades, como ele está aqui, mas no seu dia a dia. Você mostra para os outros esse deslumbre. Olha, o Senhor um dia me encontrou. Quando você fala, há brilho nos seus olhos, há lágrimas nos seus olhos, há calor no seu coração, a ousadia para que, se alguém tente desfazer isso, você consiga rebater pela visão que você tem, à medida da luz que tem. E se você não tem luz nenhuma, eu falo assim: olha, a Bíblia diz e ponto. Então esse deslumbre é resultado, né, crescente da perfeita habitação que está gerando uma perfeita visão, né, uma perfeita manifestação, uma perfeita proclamação daquilo que significa o Espírito habitar dentro de nós. Se você olhar aí o verso 10 agora: então perguntei ao mesmo Saulo: que farei, Senhor? Irmãos, aqui ele está intimidado. Você percebe? Se você lembrar de Atos 2, aqueles irmãos ouvem a pregação de João, eles vão dizer assim: o que nós temos que fazer diante do que temos ouvido? Que pergunta para nós nesta manhã. Você fica intimidado por ter, talvez você e eu, por termos talvez pouca visão do Senhor, e você vê algo e se assusta? Por um lado, isso sempre vai acontecer, mas por outro lado, será que nós nem nos assustamos quando nós vemos um pouquinho mais do Senhor? As pequenas atitudes. O Napoleão teve uma experiênciazinha essa semana. São pequenas atitudes
que nos deixam será intimidados. Lembra de Davi no Salmo 139? Como ele está ali, irmãos, deslumbrado, intimidado, capturado, sendo testemunho. Salmo maravilhoso para você colocar sob essa perspectiva aqui de deslumbrado e intimidado. Então perceba, irmãos, que só a habitação não vai gerar essas realidades em nós, porque Paulo passou um tempo refletindo sobre o que tinha acontecido na vida dele, relendo o Antigo Testamento na luz do Espírito Santo, e então agora já tinha falado, mas agora no sentido do que estamos lendo, ele está abrindo a boca e contando a vida dele, mas deslumbrado, intimidado, sabe? De fato a expressão que ele usou lá, conquistado, e ele está conseguindo, você consegue ver isso, ele está conseguindo transmitir isso. No entanto que o julgamento dele vai seguindo de um lado para o outro, porque ele está convencendo aqueles do qual ele está testemunhando. É como se estivesse dizendo assim: o que esse Saulo está falando deve ser verdade, vamos mandar ele para outro, vamos devolver ele de volta, e vai até que não consegue, irmãos, e ele vai ser decapitado, segundo a história, né? Então ele está intimidado. Mas veja também, irmãos, o verso 13, nessa resposta aí da vida desse Saulo, ao momento que o Espírito Santo veio habitar e começa a ampliar a visão dele. Temos aí então assim: veio procurar-me e pondo-se junto a mim, esse é Paulo falando de Ananias, e disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Essa expressão irmão também nós já falamos tantas vezes, irmãos, quão importante é no nosso meio. Esse aqui somos nós, nada mais, nenhum título, irmãos, se compara a sermos irmãos do Senhor. Nenhum título, esquece isso, irmão. Se é o orador, se é isso, aquilo, nada, esquece. O maior título, usamos esse nome com toda a reverência, que um cristão deve ter é ser irmão do Senhor Jesus, e irmãos uns dos outros. Então o grande Saulo agora está aniquilado, ele é só irmão, na cabeça dele ele é só irmão agora. E quanto disso está na nossa cabeça? Sou só mais um irmão. Irmão, que essa palavra irmão ganhe lugar no seu e no meu coração, né? Então, como nós vimos ali, sua sabedoria humana, né? Tudo aquilo que ele era enquanto Saulo, agora não vai ter mais valor para ele. Agora ele é irmão. Ele continua usando a sabedoria dele, mas como irmão, não como Saulo o grande, que é o que significa o seu nome, como irmão. A preocupação dele não está no imperador e nem está na preservação da vida dele. A preocupação dele é se gastar e se deixar ser gastado em prol da igreja. A preocupação dele é preencher no corpo o que resta das aflições de Cristo, para que a igreja seja edificada. Essa era então agora a preocupação do irmão, né? E é assim que nós devemos seguir, se nós temos tido a nossa vista como a dele desimpedida, o valor de sermos irmãos e considerarmos tudo mais como esterco. Então aquele grande herói do Império Romano, agora, irmãos, não está mais sozinho, porque ele sozinho fazia um estrago, mas agora ele tem que carregar alguns fracos com ele. Certamente Ananias, a gente não tem muitos detalhes, mas pela postura dele ali em Atos 9, ele não deveria ser muito bom com a espada. O Senhor fala, vai lá, ele fala, não, vou não, aquele homem lá é muito capaz, ele mata, ele luta, eu sou só sei lá o que aqui. Então o grande herói, presta atenção, irmãos, não está mais sozinho. Ele tem os mais fracos. Se nós usarmos a figura do povo saindo do Egito, ele tem os bois, ele tem as vacas, ele tem um monte de coisa, ele tem as crianças, ele tem as velhinhas, né? Então Moisés não ia sair correndo e chegar lá na terra como varonil, coloquemos assim, não. O que o Senhor disse para ele? Moisés, vai no passo do gado. Irmãos, que lição para nós.
Quão afoitos nós somos. Se nós pudéssemos, nós colocávamos todos nós sobre os nossos ombros e saímos correndo ao encontro do Senhor. Paulo diz o quê? Isso que eu acabei de dizer é nada em face ao que Paulo disse. Paulo, em Romanos 9, disse assim: se possível fosse, eu queria ir para o inferno, para que os meus irmãos, segundo a carne, pudessem ir para o céu. Então essa vida desse herói foi trabalhada, a sua independência foi aniquilada, né? Ele deve ser submisso a esse que apareceu a ele pelo Espírito Santo e aos irmãos, porque se os irmãos não tomam ele ali naquele momento de euforia dele, e pega e ele esconde, desce ele escondido por um cesto, que tinha acontecido com o grande Saulo, teria sido possivelmente morto. E não foi só essa vez não, teve um outro sobrinho dele, Júlio, que se não o alerta, talvez ele também teria sido morto. A Bíblia só cita ele uma vez, esse menino possivelmente jovem, um profeta também, e assim vai. Então a sua independência é aniquilada, é golpeada, e ele precisa aprender a importância da expressão irmão, comunhão. O Senhor Jesus falou isso para aqueles que estavam se convertendo: anda mais uma légua, dá a capa, tenha paciência, vamos andar juntos, porque foi isso que ele fez, foi isso que ele fez especialmente com Pedro, mas com todos os discípulos, expressando então paciência, né? Então Paulo percebe, né, que ele era cego, ele não via nada, e alguém teria que tomá-lo pela mão e guiá-lo. Esse foi Ananias. Então ele já está aprendendo todas essas lições. Agora ele não pode sair correndo, porque ele está cego. Então tudo aquilo que ele vinha trazendo, como nós definimos como um ativismo religioso, aquela pressa que ele vinha, não adianta nada, porque ele está com os olhos vedados e vendados. Então ele precisa que alguém o guie. Então esse ativismo religioso não tem valor nenhum agora. Quantas vezes, irmãos, nós também saímos às vezes de várias situações e nós vemos um ritmo de um ativismo religioso, e o Senhor fala: calma, primeiro eu preciso fazer algumas coisas com você, para eu poder te usar como um cavalo adestrado, né? Como as éguas de Faraó. Então Paulo está aí aprendendo. Mas o que acontece com Paulo? Ele não desiste, irmãos. Como nós falamos, primeiramente, ele seguiu firme por 11 anos, sendo confrontado, né, passando certamente por grande desafio sozinho, talvez fome e sede também num deserto. Nós não sabemos muitos detalhes, né? Mas qual era a característica do coração de Paulo? Um coração ensinável. Então ele está obtendo luz, porque ele se mantém firme, ele está trazendo à tona todas essas realidades. Quem é esse Senhor? O que eu vou fazer? Quem são os meus irmãos? Porque o Senhor me levantou? O que eu tenho que ir? Para onde eu tenho que ir? Mas agora, no momento, eu estou preso, o que eu vou fazer? Escreve as cartas. Eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Então tudo isso é resultado da habitação que foi conquistando Paulo, e a visão dele foi sendo aberta. E a vida dele, irmãos, foi muito mais difícil do que a nossa, muito mais difícil, mas ele segue, ele não abre mão de perseguir, de conquistar tudo, simplesmente pelo fato de que ele foi conquistado. Irmãos, quantas coisinhas nos impedem, por exemplo, talvez de estarmos aqui nesta manhã conquistando isso que nós estamos conquistando. Você percebe que você está conquistando algo nessa manhã, assim como eu? Você não vai conquistar o que você não está presente para poder conquistar. A terra manava leite e mel, mas o cobre para fazer a defesa ali, e o ferro veio de onde? Tinha que cavar as montanhas, tinha que derrotar os inimigos. Então de fato, irmãos, é perseguir, não é deixar a vida me levar.
Eu acho que hoje é melhor eu fazer isso, eu acho que hoje é melhor eu fazer aquilo, eu acho que hoje é melhor eu ir passear, eu ir visitar esse. Não é, irmãos, não é, me perdoe, não é. Porque aquilo que nos conquista é isso que nós perseguimos. Isso é tanto positivo quanto negativo. Aquele que se dobra ao Senhor, errado, Pedro vai dizer, se torna escravo de novo. Então Paulo deixa essas lições para nós, primárias aqui. Então ele quer conquistar tudo, simplesmente pelo fato de que ele foi conquistado. Mas não segue aí o discurso dele. Vamos a Atos 26. É mais uma rodada então da vida desse homem. Vamos olhar alguns versos desse capítulo. Atos 26. É o mesmo discurso para uma outra pessoa, num outro lugar, tá? Num outro julgamento. Não vou entrar em detalhes aqui da história. Então, Atos 26, verso 6, diz assim, Atos 26, 6. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Então nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas o que eu quero destacar pelo aquilo que estamos contemplando, é que Paulo aqui, de certa forma, de uma forma muito real, ele está colocando a sua vida em risco. Ele está como que desafiando aquelas autoridades. Ele tinha uma certa condição para fazê-lo, que possivelmente antes desse momento ele também fazia parte dessa autoridade, mas de qualquer forma, irmãos, aqui ele não é mais o Saulo, aqui ele é o réu, diante de um tribunal que a qualquer momento podia dizer, enforca-o. Mas ele está, de alguma maneira, trazendo essa realidade, de que o que ele está pregando, e pelo que ele está sendo acusado, é justamente o que esses religiosos pensavam que defendiam, que é todo o Velho Testamento. Então ele está tentando mostrar para aqueles que então eram seus companheiros, olha, vocês estão me acusando por algo que eu estou defendendo, mas que na verdade vocês também defendem, mas vocês não estão percebendo, vocês não estão compreendendo. Como ele diz em Romanos 10, vocês têm zelo de Deus, porém não com discernimento. Essas palavras aqui ecoam em Romanos capítulo 10. Então ele está colocando a sua vida em risco. Agora, por que ele está colocando a vida? Ele já aprendeu algumas lições, e uma talvez mais importante, irmãos, é o que está aí no verso 14. Olha aí, Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. O que ele já aprendeu aqui? Por que ele está tão ousado? Irmãos, o que seria mais difícil para Paulo do que ele aprendeu aqui? Que é muito mais difícil ir contra o Senhor do que ir contra qualquer autoridade dessa terra. Essa foi uma lição que ele aprendeu lá. Paulo, pode desistir. Dura coisa é ir contra o meu propósito, recalcitrares contra a minha vontade. É dura coisa, Paulo. E Paulo conhecia o Deus que estava falando ali. Ele não conhecia muito ainda que aquele Deus que estava falando era o Senhor Jesus, mas ele sabia o peso das palavras do Deus que ele conhecia do Antigo Testamento. E se é dura coisa mesmo. Ele já sabia o que os irmãos dele tinham passado no passado. Davi, né? Eu prefiro cair na mão do Senhor, mas não foi fácil.
Dura coisa é então recalcitrar. Então ele está de alguma maneira se colocando à morte, e porque ele já compreendeu que, e aqui nós falamos também com reverência, andar do lado do Senhor Jesus é muito melhor do que qualquer lado de qualquer pessoa ou situação. E nós poderíamos até estreitar mais e dizer assim: não há opção, Paulo está dizendo. Ele vai expressar isso nas suas cartas: ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque não há opção. Uma vez que o Espírito Santo veio habitar em nós, nós fomos conquistados, e se nós estamos respondendo a esse chamado, o que está acontecendo? O Senhor está nos ganhando, o Senhor está falando ao nosso coração, o Senhor está o tempo todo nos chamando o quê? Vamos, sejam ousados, não sejam tímidos, sejam fervorosos, sejam perdoadores, se arrependam. Então é isso que Paulo está aprendendo. Quando nós vimos em Atos capítulo 22, você percebeu que ele está falando da vida dele? Está falando da vida dele. Ele não tocou em nada ali, irmãos. Ele está falando o tempo todo da experiência dele. Quando ele chega aqui em Atos 16, ele começa já a desafiar esses irmãos. Porque ele está falando, como vimos nos versos 6 a 8, ele está dizendo assim: olha, o que eu estou defendendo é algo que vocês estão defendendo, mas que não entendem. Então são dois testemunhos que se completam. Um, ele está, coloquemos assim, contando a sua vida num sentido mais restrito, pessoal, aquilo que aconteceu com ele. Aqui ele está defendendo o seu ministério, o seu no sentido de ser então guiado pelo Espírito Santo para desenvolver o trabalho de mordomo. Então ele está sendo ousado, ele está de alguma maneira querendo explicar e defender diante desses líderes, que Deus, o Deus que eles servem e não conhecem, depositou algo sobre a vida dele, e esse algo tem guiado a vida dele, esse algo tem direcionado a visão dele, e ele não abre mão disso, ele segue firme, mesmo colocando a sua vida em risco. Então ele entendeu que ele deveria agora, irmãos, com a mesma determinação e fúria, porém agora dominada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, aliada aos irmãos, mas com a mesma fúria, ele deveria defender o Evangelho de Deus, proclamar o Evangelho de Deus, pregar o Evangelho de Deus. Olha o que ele diz então, que é isso que ele vai dizer aí a partir do verso 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu. Presta atenção nas palavras, hein? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, expressão importante dentro do que temos contemplado, e os convertestes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Veja, a fim de que, preste atenção, irmãos, recebam eles remissão de pecados. Olha para mim aqui, quando que isso aconteceu? Na habitação do Espírito. Mas acabou aí? Olha o que diz: e herança entre os que são separados pela fé em mim. Aí ele termina aí no que diz respeito a esse momento: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele tem que preservar, perseguir, proteger a igreja, pregar o Evangelho, para que duas coisas aconteçam: perdão de pecados, e a expressão que ele usa aí, herança entre os santos. Então aqui, irmão, nós conseguimos ligar um pouco essa vida de Paulo com aquilo que eu queria trazer nessa manhã. Então Paulo teve a sua visão extremamente aberta no aspecto do eterno propósito, que toca não só a plena habitação, mas a plena visão. E à medida que a visão vai sendo estendida de um cristão, ele vai vendo que muito mais do que ser
Filho, que já é tremendamente glorioso, ele precisa, por suas escolhas e respostas, a ação do Espírito Santo se transformar num sacerdote. Porque o sacerdote é aquele em figura que vai representar a autoridade de Deus, representar o próprio Deus diante dos homens. Assim como foi no Velho Testamento, será em realidade no reino milenar. Ele é o sumo sacerdote que estará no nosso meio. E aqueles que forem fiéis estarão recebendo a recompensa da herança, como Colossenses 3 vai nos dizer. Qual é essa recompensa? Nós vamos ver então na letra C, no próximo momento, em torno deste assunto, né? Então essa letra C, que vai falar dessa plena glorificação, toca algo do que vai acontecer, guarde isso, para somente, preste atenção, somente para aqueles que em primeiro lugar são habitados pelo Espírito Santo, e em segundo lugar tem comprado colírio para abrir os olhos. Só. Não é para toda a igreja. Não é. A Bíblia é muito clara com relação a isso, né? Então, qual a importância de contemplarmos o eterno propósito? Para que as nossas vistas sejam abertas e nós possamos ser contados àqueles que foram achados fiéis ao Senhor. Então a perfeita glorificação no que vamos contemplar não é simplesmente o fato de já termos a glória de Cristo sobre nós como um fato acontecido, mas é na perspectiva de 2 Coríntios 3,18, quantos anéis de glória você já recebeu? Ou quantas pedrinhas, né, de ouro, de prata ou pedra preciosa já tem na sua coroa? Ou na minha coroa? Nós estamos buscando isso? Não, nós não estamos buscando isso. Nós estamos buscando, como falei, na habitação, perfeita comunhão. Mas se há a habitação e há uma perfeita comunhão, haverá uma perfeita visão. E irmãos, não tem jeito. Aquele que é conquistado por Cristo e por essa visão, só vai falar como Paulo: não posso ser negligente à visão que tenho recebido. Não há outra palavra, não há como negociar, não há como misturar, não há, irmãos. Então, se você olha ao seu redor e você está vendo essas negociações, você pode ter certeza, ou os nossos irmãos não viram, ou estão vendo pouco ainda. Mas se você está vendo algo mais, ande com garra, com firmeza, à medida da luz que você já tem visto. Isso é perfeita visão, entende? Não é perfeita no sentido de plena, é no sentido de uma perfeita resposta, uma perfeita prontidão, uma perfeita rendição, um perfeito arrependimento. A esses, irmãos, a esses. Quem são esses? Os vencedores. Quem são esses? Aquele que ouve. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. 7 vezes para cada uma das igrejas. Aquele que ouve. Paulo ouviu, aguardou o tempo do Senhor, entendeu o momento que ele deveria voltar para ser vaso na mão do Senhor. Foi guiado, irmãos, por várias vezes no transcurso. Ele queria ir para um lado, o Espírito ia direcionando ele, os irmãos iam falando, ele se colocava em submissão, e então ele pôde ser o vaso cheio do Espírito Santo que o foi. Então guardemos isso no nosso coração. A perfeita visão é consequência da perfeita habitação, mas a perfeita habitação não te dá automaticamente a perfeita visão, assim como não te dará automaticamente a perfeita glorificação no que toca ao tempo antes da descida da Nova Jerusalém, porque depois sim, irmãos, todos os irmãos estarão em glória na Nova Jerusalém do Senhor, mas entre a segunda vinda dele e a descida da Nova Jerusalém há o reino milenar, né? E é com relação a isso que nós estamos buscando tocar no que diz respeito ao futuro. Amém? Então que o Senhor possa nos conduzir até o próximo momento,
Provavelmente será, sem ser nessa quarta, né? Talvez no outro domingo pela manhã, tá? Então, para aqueles que estão nos ouvindo no áudio, procure seguir a ordem aí, nós vamos ter isso muito claro lá definido no site, para a gente poder não se confundir, amém? Vamos orar. Pai bendito, nós mais uma vez te agradecemos, em especial nesta manhã, por esse trabalho que o Senhor fez na vida do nosso irmão Paulo. Como ele mesmo diz para nós, ele se tornou um modelo, mas um modelo não como nós muitas vezes queremos ser. Olha como eu sou um modelo. Não, ele é um modelo da incapacidade, do imerecimento, daquele que não era nada, daquele que era até menos do que nada, mas deste Deus o encheu de si mesmo e o fez um vaso de honra. Então, se ele fez isso com Saulo, transformando-o em Paulo, ele pode fazer isso com qualquer um daqueles que creem. Por isso ele é um modelo, para que todos nós tenhamos esperança de que a graça do Senhor é eficaz, mas não anula a nossa resposta. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua misericórdia, por tua bondade, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Nós nos entregamos a ti, Senhor, e fazemos isso no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.